TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Os desdobramentos da Operação Malebold. Encontramos sim indícios que revelam possível crime de lavagem de dinheiro e nós iniciaremos essa semana a oitiva dos representantes legais das empresas para verificar até onde tem o conhecimento em relação ao procedimento criminoso. Segundo dia de depoimentos é marcado por silêncio dos acusados. É um direito deles essa condição. Entretanto, nós temos que analisar todo o conjunto probatório. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. O jornal Sintonia está começando. Boa noite. A Polícia Militar flagrou um homem de 39 anos dirigindo embriagado nas imediações do bairro Fertiza. No veículo, os passageiros também apresentaram indícios de embriaguez. E foram encontradas 4 latinhas de cervejas vazias e uma garrafa de cachaça pela metade. Foi constatado também que o condutor era inabilitado. Diante dos fatos, o veículo foi removido e todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro clonado e prendeu o condutor na BR-262. O homem usava uma tornozeleira eletrônica. Durante patrulhamento de rotina pela BR-262, a PRF abordou um veículo Palio Weekend cor branca com placas da cidade de Belo Horizonte. Após fiscalização veicular minuciosa, foi constatado que, na verdade, tratava-se de um veículo clonado que foi roubado em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, no dia 27 de julho deste ano. O condutor, que possui diversos registros criminais e utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da abordagem, informou que comprou o veículo em Divinópolis, no dia anterior, pelo valor de R$3.000 e o venderia em seguida na cidade de Uberlândia. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação e encaminhado juntamente com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil. Começou hoje o prazo para nomeação de mesários e membros das mesas receptoras dos votos de justificativa. Juízes eleitorais de cada município terão prazo até o dia 16 de setembro para nomear os voluntários. As datas foram alteradas em razão da pandemia. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, caberá aos tribunais regionais regulamentar a forma de publicação dos locais designados para o funcionamento. No próximo bloco, servidores dos Correios de Araxá aderem à paralisação e ainda hoje o desdobramento da Operação Malebold e o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. A Assembleia não para no combate ao coronavírus.
Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. As agências da Caixa Econômica Federal, a partir de hoje, passaram a funcionar em novo horário, de 8 às 13 horas, para o atendimento de serviços essenciais. O banco ainda reforça que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. Os recursos do saque emergencial e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e do Auxílio Emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio aplicativo. Trabalhadores dos Correios da cidade de Araxá aderiram à greve decretada pelos sindicatos por tempo indeterminado. A paralisação é devido à ausência de acordo em proposta de reajuste salarial. De acordo com os funcionários, a greve é necessária para que os direitos dos empregados sejam mantidos. Eles também se colocam contra a privatização da estatal, por se tratar de um serviço essencial, inclusive salientado no decreto de calamidade pública, assinado pelo presidente. Os sindicatos informaram que o mínimo de trabalhadores será mantido. Em nota, os Correios alegaram que não pretendem suprimir os direitos dos empregados e explicou ainda que a empresa propõe ajustes dos benefícios cedidos ao que está previsto na CLT e em outras legislações, resguardando os vencimentos dos empregados. E sobre as deliberações das representações sindicais, os Correios ressaltam que possuem um plano de continuidade de negócios para seguir atendendo a população em qualquer situação adversa. E na atualização do boletim epidemiológico de hoje, segundo o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, em Araxá, são novos 42 casos da doença. Destes, 576 pacientes estão recuperados e 140 permanecem em monitoramento. A seguir, segundo dia de depoimentos é marcado por silêncio dos investigados na Operação Malebold. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Eu volto a esta edição com a Operação Malebold. Hoje foi o segundo dia de depoimentos da operação que investiga o desvio de recursos públicos de uma empresa de transporte de vans e o envolvimento de 3 ex-funcionários do Executivo, incluindo a ex-secretária de Governo da Prefeitura de Araxá. As viaturas do sistema prisional trouxeram os presos até a 2ª Delegacia de Polícia Civil.
As imagens do cinegrafista Eduardo Almeida demonstram o momento em que uns 5 descem das viaturas com o uniforme da SEAP, às 12h10. Antes do início do segundo depoimento dos presos na operação da Polícia Civil, os advogados conversaram com os clientes. Como desdobramento da Operação Malebold, a Polícia Civil de Minas Gerais analisou os documentos apreendidos e identificou indícios de outros crimes envolvendo empresas da cidade de Araxá. A investigação é pelo crime de lavagem de dinheiro, em razão dos recursos desviados da Prefeitura Municipal de Araxá e por favorecimento e ocultamento dos valores desviados por meio da alienação de imóveis. O delegado Renato Alcino Vieira, que coordena as investigações, detalhou o desdobramento após a análise feita no final de semana dos documentos apreendidos. A partir dessa verificação, nós encontramos, sim, indícios que revelam possível crime de lavagem de dinheiro e nós iniciaremos essa semana a oitiva dos representantes legais das empresas para verificar até onde tem o conhecimento em relação ao procedimento criminoso. Antes de iniciar a nova rodada de interrogatório, o delegado responsável pela operação falou sobre mais imóveis que foram adquiridos no chamado contrato de gaveta, que é uma forma de lavagem de dinheiro. Ambas têm relação direta ou indireta com a questão imobiliária, né? O que nós apuramos aí é uma das formas utilizadas pelo grupo para lavagem de dinheiro, que na nossa visão da investigação é por meio da celebração, da aquisição e venda de imóveis por meio de contrato de gaveta. O contrato de gaveta ele inviabiliza a administração pública, né, o Estado, de checar a rastreabilidade de negociações comerciais envolvendo bens de valores vultuosos, como são os terrenos aqui na cidade de Araxá. E você fazer isso com contrato de gaveta para nós, para a investigação, é sim uma conduta relacionada à lavagem de dinheiro, à dissimulação desses recursos. Esses bens são os que já estão apreendidos ou são outros bens? Nas pesquisas realizadas nos documentos, nós encontramos mais 7 imóveis que são alvo de negociações tratando-se de contrato de gaveta. Nós já demandamos ao Poder Judiciário, tá, e ao Ministério Público o bloqueio também desses novos 7 imóveis que foram identificados. Todos eles a partir de contratos que nós encontramos durante as buscas e apreensões. Desde o dia seguinte à operação, a gente tem feito a oitiva de pessoas. Então, todos os dias, diariamente, nós temos feito no Detran, né, no shopping, essas pessoas que, de alguma forma, participaram do procedimento licitatório. Desde o início, desde a solicitação da licitação até o pagamento. Todos os atores são envolvidos nesse processo, eles são ouvidos. Como nós já adiantamos, esse processo, que vai desde o início da licitação até o pagamento, nós verificamos as etapas. E as pessoas que estão até agora investigadas são aquelas que nós encontramos realmente que têm algum tipo de envolvimento em falhas ou então em crimes relacionados nesse processo licitatório. Tiago Juvencio representa a defesa da sócia administradora da empresa investigada e expôs a expectativa desse segundo dia de oitivas. A cliente foi a única que falou no primeiro depoimento, realizado no prédio da 2ª Delegacia de Polícia Civil, na quinta-feira, dia 13 de agosto. Ela negou todas as acusações quando foi ouvida 2 dias depois de ser presa. É que o delegado ele avalie a necessidade de manutenção da prisão temporária, que é uma prisão de caráter investigativo, tendo em vista tratar-se a investigada Hélida de pessoa absolutamente primária, idônea, uma mãe de família, uma mulher do lar, uma mulher digna, de família boa, de família honesta e que de fato vem colaborando em todas as etapas processuais. É o que se postula os defensores. Vocês tiveram acesso aos autos? Tivemos acesso parcial aos autos e foi de fato necessário para que nós tivéssemos um entendimento acerca da situação fática. Mas nesse momento não se discute aqui culpabilidade, isso é mais adiante. A prisão antes de uma sentença penal condenatória definitiva, ela tem caráter provisório. E mais uma vez, os 5 presos permaneceram em silêncio. O delegado que coordena a ação e 2 promotores de justiça que acompanharam os trabalhos na tarde de hoje falaram sobre o resultado. Os 5 presos na Operação Malebold, 3 ex-agentes públicos do Executivo araxaense, presos no dia 11 de agosto, e os 2 sócios administradores da empresa investigada não pronunciaram nesse segundo dia de depoimentos. Nós entramos agora num momento de, vamos dizer, de hibernação no que diz respeito à análise probatória.
Nós temos uma investigação com um grande volume de material arrecadado, de documentos, um grande volume aí de equipamentos a serem inspecionados e também avaliar as medidas que serão adotadas a partir daquilo que nós temos. Então, na segunda tentativa de obter das pessoas investigadas sua colaboração, então esclarecimento de pontos ainda na investigação, que para nós, de forma um conjunto robusto, mas precisaríamos sim da colaboração para identificar alguns pontos, talvez outros envolvidos, nós não a tivemos, né? É um direito constitucional, foi respeitado, né, amplamente respeitado aqui. Entretanto, nós vamos aí, a Polícia Civil, cuidar de juntar esse material probatório, de colher esses elementos de prova que foram produzidos, principalmente a partir da busca e apreensão, e apresentá-los ao Ministério Público para avaliar as medidas que, porventura, serão tomadas e, igualmente, avaliar se é o caso da proposição de uma ação penal. A operação coordenada pela Polícia Civil foi deflagrada no dia 11 de agosto em Araxá, apurando desvios de recursos públicos do Executivo araxaense. Foram presos a ex-secretária de Governo, um assessor da Secretaria de Ação e Promoção Social, outro assessor da Secretaria de Fazenda e Planejamento e o casal sócios administradores da empresa de transporte de vans investigada. A prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias terá o prazo encerrado no dia 20 de agosto. A prisão preventiva ela não decorre tão simplesmente do silêncio dos investigados, é um direito deles essa condição. Entretanto, nós temos que analisar todo o conjunto probatório. Temos que analisar a questão de a liberdade, de alguma maneira, interferir no trabalho da polícia, interferir na justiça. Temos que avaliar a reiteração criminosa dessas pessoas. É isso que nós temos que fazer no ambiente da Polícia Civil. Para depois dessa avaliação, nós pleitearmos aí a eventual conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Ela trata de desvios de recursos públicos, a gente sempre vai caminhando na investigação. Conforme surgem informações que configuram ilícitos penais, que configuram crimes, a gente avalia se aquela informação está ou não naquele contexto daquela investigação. Se não tiver, a gente desdobra para poder, a partir dali, continuar outra investigação. Em relação a esse tópico que nós estamos tratando aqui, serviços de transporte, essa avaliação de novas prisões, ela vai depender do que nós temos dentro da investigação. E se aquelas pessoas que estamos investigando nesse cenário, de alguma forma, oferece risco à produção de prova. Estamos aqui tratando ainda num ambiente de interesse da coletividade, de saber o que de fato aconteceu. Se nós identificarmos necessariamente que alguém, de alguma maneira, está tentando intervir no trabalho da polícia, que alguém, de alguma maneira, está criando situações de obstáculo à polícia ou à justiça, necessariamente, inevitavelmente, nós vamos sim pedir ao Poder Judiciário, pedir ao Ministério Público que essas pessoas sejam custodiadas e o trabalho possa ter o efeito necessário, o efeito positivo necessário para a coletividade de Araxá. Os promotores de justiça Mara Lúcia Silva Dourado e Marcos Paulo Queiroz Macedo acompanharam as oitivas e falaram do trabalho no encerramento da ação. Não é uma investigação fácil, uma investigação muito complexa, que envolve um número significativo de instituições, um volume exorbitante de recursos, né? Então nós entendemos que essa investigação se prolongue justamente pela sua complexidade. E à medida que o trabalho da Polícia Civil avança, infelizmente nós nos deparamos com situações que ora vieram à tona, mas a Polícia Civil tem cumprido o seu papel. E eu acho que o grande ganho, se a gente pode falar que há um lado positivo nessa investigação, é que nós tivemos um grande avanço no controle interno da Prefeitura quando da distribuição desses recursos. O direito ao silêncio é garantido constitucionalmente e isso não pode implicar em prejuízo à pessoa investigada. Então isso não vai ser levado em consideração para nenhum tipo de medida. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em um país onde presidentes, governadores, prefeitos e parlamentares foram presos nos últimos tempos, é muito nítido que os poderes constituídos tomaram corpo junto aos direitos dos cidadãos. Esse é o altar da democracia. O contribuinte é tributado,
mas os recursos precisam ser bem investidos. No nosso Araxá, temos deparado com placas que informam reformas de praças com custos estratosféricos. Chegamos até a pensar que as referidas plantas serão oriundas da Holanda. Verdade, verdade, verdade. Tem um viaduto chegando por aí que, entre desapropriações e cimento, vai custar para lá de 14 milhões. Isso mesmo. Aquele viaduto magrelo, vai custar uma bela mega-sena acumulada. Agora, a Polícia Civil deflagra a Operação Malebold, que significa Círculo de Fraude, disparando então, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, um festival de outras apurações. Essa nada mais é que a ponta do iceberg, onde o foco maior visa preservar a dignidade da população. Ou seja, em tempos de pandemia, algumas novidades boas vêm à tona. Entre elas, que cestas básicas para punições criminais, nem mais para ladrões de galinha. E muito menos para quem usurpa do dinheiro público. Segue o enterro. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Quem foi a primeira diretora do Grupo Escolar Delfim Moreira? Letra A, Agárdia Fonseca e Silva. Letra B, Maria de Magalhães, Dona Iaiá? Ou letra C, Gabriela Pereira Vale? A resposta certa é a opção B, Maria de Magalhães ou Dona Iaiá. Maria de Magalhães, Dona Iaiá, nasceu em Oliveira, Minas Gerais. Filha do casal Antônio Chaves de Magalhães e Maria José de Castro, a família Chaves de Magalhães mudou-se para Araxá a convite do Coronel Adolfo. Em 28 de dezembro de 1911, foi inaugurado o Grupo Escolar Delfim Moreira. Maria de Magalhães foi a primeira diretora e permaneceu no cargo até 1943. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Try to